E aí, gente, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Daniel Corado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. O tema do vídeo de hoje é Sede imitadores de Cristo. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia de papel. Pô, gente, eu percebi aqui enquanto eu estava editando que eu simplesmente esqueci de falar tanto no início quanto no final a seguinte coisa. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Isso é muito importante, que faz com que eu entenda e também com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e, consequentemente, mande para mais pessoas. Também deixe seu comentário aqui embaixo, que assim eu consigo ter o feedback direto de vocês, se vocês estão gostando, se está abençoando a vida de vocês. E também deixe no comentário algum tema que você tem dúvida, que você quer que eu aborde em algum vídeo. E é isso. Fica com o vídeo, aproveita o vídeo, desculpa interromper aí, porque simplesmente eu esqueci. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 23 ao 33, e depois eu quero que você continue lendo o versículo 1 do capítulo seguinte, ou seja, do capítulo 11. Então vamos lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. E agora, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu vou falar para vocês que esse trecho, ele é muito precioso. Isso por quê? Assim como toda a Bíblia toda ela é preciosa. Mas esse trecho que a gente leu é muito importante. Por quê? Porque demonstra o caráter do tipo de Cristo. E como nós, como seus seguidores, devemos agir. Como seus imitadores. Nós, como seus seguidores, nós devemos ser imitadores de Cristo. E olha que interessante, no início, Paulo ele afirma assim, tudo que vocês verem no mercado, vocês podem comer, porque tudo vem da parte de Deus. Se algum descrente, alguém que não é crente, alguém que não acredita em Deus, te chama para a casa dele para comer, coma de tudo que oferecer. Porém, se alguém levantar o ponto falando assim, esse daqui é comida sacrificada a ídolos, aí você para. E por que Paulo ele afirma isso? Olha só que interessante o que diz no versículo 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então, esse ato de abrir mão de algo que é permitido para você por amor ao próximo é algo que representa o caráter de Cristo. Porque Cristo, quando estava aqui na Terra, ele não veio para ser servido e para servir suas próprias vontades, mas sim para servir a todos. O amor do tipo de Deus, o amor do tipo de Cristo é um amor sacrificial. Então essa atitude demonstra para nós a quem nós servimos, a quem nós seguimos, porque nós buscamos ser seus imitadores. Então nós devemos apresentar a Cristo para as outras pessoas. E essa atitude que nós fazemos é uma atitude que demonstra o caráter de Cristo. Então a gente começa a entender que a maneira pelo qual nós apresentamos a Cristo para as outras pessoas é através das nossas falas, porque a gente vê que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também pelas nossas atitudes. E uma tem que estar alinhada com a outra. Nós vemos lá em Mateus 5, no versículo 19, escrito exatamente assim. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então nós precisamos entender que as pessoas, que a criação, ela aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, assim como diz lá em Romanos 8,19, que fala exatamente assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
E olha que interessante, essa palavra filhos é a palavra grega que é huios, que significa filhos maduros, filhos de caráter íntegro. Nós, como seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, nós devemos ter um caráter íntegro. Porque assim, todos os filhos de Deus, todos os seguidores de Cristo, são chamados para a liderança. E quando a gente escuta essa palavra liderança, a gente tem uma visão muito deturpada a respeito disso. Porque a gente logo pensa numa pessoa que está ordenando, que está mandando, que está dando ordens, mas não é esse o conceito de liderança. O conceito de liderança é aquela pessoa que é influente, aquela pessoa que influencia outras pessoas. E olha que interessante, o autor Rick Warren, eu não sei se eu falei o nome dele certo, Rick Warren, lá no seu livro Liderança com Propósito, ele aborda justamente esse ponto da liderança, de que liderança não é sobre você mandar nas pessoas, mas você influenciar com o seu caráter. E olha que interessante, ele fala nesse livro que nenhuma liderança ela é sustentada do início ao fim por uma pessoa que sabe falar muito bem, por uma pessoa que tem um carisma muito alto e que muitas pessoas gostam dele. Não. A verdadeira liderança que é sustentada do início ao fim é uma liderança que é sustentada com um caráter íntegro. Ou seja, pessoas que ensinam, que falam, mas são pessoas de palavra, que cumprem aquilo que falam. Não é hipócrita. E muitas das vezes pessoas se preocupam tanto em falar bonito, em falar bem, em ter uma boa carisma, em agradar todo mundo, mas quando vai ensinar, ele ensina coisas que não vive. E aí a pessoa começa a observar os frutos e vê que a árvore não é como disse. Entende? O nosso chamado é mostrar a eternidade. E para mostrar a eternidade, que é algo tão sério, nós precisamos ter um caráter íntegro para ensinar as pessoas aquilo que nós vivemos. A gente não deve ensinar as pessoas coisa que nós não vivemos, ou, pelo contrário, coisas que a gente nem faz. Não, a gente deve ensinar, mostrar para as pessoas com o exemplo. A melhor forma de você mostrar como Cristo agiria é com o seu exemplo, não apenas com a sua fala. Não apenas com a sua fala. Muitas vezes a gente acaba trocando a fala apenas pelas ações, mas não é isso. A gente tem que ter esse como de falar de Cristo, porque a fé ela vem pelo ouvir, e nós devemos nos comportar conforme aquilo que a gente falou, conforme aquilo que a gente declarou. Vocês conseguem entender isso? Olha que interessante o que diz em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então assim, nós temos que ser referência para essas pessoas, assim como Paulo ele foi para a igreja de Corinto. Paulo ele falava, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para uma pessoa falar isso, ele tem que ter um caráter que está firmado na rocha que é Cristo. E nós devemos fazer isso para apresentar a eternidade. E a eternidade é conhecer a Deus, que é o único e verdadeiro Deus. E é Jesus Cristo a quem enviaste, que também é o próprio Deus. O próprio Deus encarnado. Como diz lá em Hebreus 1, lá em João 1. E a gente tem um vídeo é ótimo. Eu tenho um vídeo aqui que eu postei já há muito tempo atrás, que ele é 3 em 1, que eu explico melhor um pouco sobre a Trindade. Enfim, agora eu vou abordar um outro ponto, que é tão importante quanto, que é buscar uma referência. Então assim, a gente tem a palavra de Deus, que tem que ser a nossa referência principal. Olha só quem está aqui para interromper o seu vídeo mais uma vez. Eu tô querendo participar dessa pós, olha só que maravilha. Mas só para fazer uma correção, que é a nossa referência principal é Cristo, é Jesus Cristo. Ele é a nossa referência principal. O que eu acabei falando, o que eu quis dizer é que através da palavra dele nós conhecemos a Cristo. Então, eu só estou fazendo essa correção porque é necessário, galera. É necessário fazer essa correção. Que a nossa referência principal é Cristo. E através da palavra dele que nós conhecemos, essa é a nossa referência principal. É isso. Aproveitem o vídeo. Beijão. Que é onde nós nos baseamos, onde a gente baseia, né, as palavras do próprio Deus, a palavra do próprio Cristo. Mas também nós precisamos ter pessoas ao nosso redor, ou seja, igreja, pessoas maduras. Eita! Voltando, galera. Acabou dando um erro aqui, a iluminação acabou a bateria, mas vamos continuar com 2. Enfim. Onde eu estava? A palavra tem que ser a nossa principal referência. Mas é necessário também nós termos pessoas maduras na fé para nós termos como referência também. Então, uma coisa que acaba sendo um pouco preocupante, é o ponto que eu quero abordar aqui, é quem tem sido a sua referência. Porque assim, galera, a gente tem que ter muito cuidado com quem tem sido a nossa referência.
Muitas das vezes a nossa referência não é uma pessoa madura na fé, e sim uma pessoa que nem crente é. É uma pessoa que sabe falar muito bem, ou às vezes é uma pessoa que faz parte de um entretenimento, uma série que a gente fica vendo muito, uns vídeos, uma pessoa que a gente segue, que a gente fica vendo direto. Quanto mais tempo a gente passa consumindo outros tipos de conteúdo, conteúdo que não edifica, conteúdo que nos afasta da verdade, ou ficamos andando com pessoas que não acreditam em Deus e têm um comportamento completamente contrário ao que a palavra diz, nós, consequentemente, com o tempo, a gente se torna parecido, a gente vai pegando o jeito dessa pessoa. Quanto mais tempo nós passamos com alguém, mais parecido nós ficamos com ela. E nós temos um exemplo muito claro, que é o exemplo de Pedro. Simão Pedro, quando Jesus estava para ser crucificado, as pessoas falavam: você é seguidor de Cristo, você fala como ele, você age como ele. E Pedro nega, você já conhece a história, Pedro nega 3 vezes Jesus. Mas você vê que Pedro, ele era reconhecido pelos outros como seguidor de Cristo pela maneira que ele falava e pela maneira que ele agia. E por quê? Porque Pedro, ele passava, assim como os 12 discípulos, passavam o tempo todo com Jesus. Então, quanto mais nós passamos tempo com alguém, mais parecido nós nos tornamos com essa pessoa. E o ser humano, ele é um ser influenciável. É alguém que influencia pessoas, mas alguém que é influenciado. Se você não tem uma referência sólida de um caráter íntegro, baseado na palavra, como referência, você está sendo influenciado por coisas que não edifica. Entende? E você vai acabar sendo influenciado por isso. E se tornar mais parecido com isso, digamos assim. Você vê que, conforme você vai andando com uma referência que não está baseada na palavra, você vai perdendo aos poucos a vontade de buscar mais a Deus. A nossa referência tem que ser pessoas que nos fazem querer estar mais próximo de Cristo. Não pessoas que matam a nossa vontade, o nosso desejo de estar próximo de Cristo. Devemos sempre analisar a nossa referência. E se essa pessoa é cristã, a gente deve analisar assim como os crentes de Bereia, lá em Atos 17, versículo 11. Os crentes de Bereia, eles recebiam a palavra que os apóstolos estavam trazendo, mas o tempo todo eles estavam analisando as escrituras para saber se condizia com aquilo que eles estavam falando. Por isso, o tempo todo aqui nesse canal eu falo sobre a importância de vocês lerem a Bíblia. Porque através dessas escrituras, nós conseguimos avaliar se aquilo que a pessoa, que o pregador está falando, condiz com o que está escrito. E se o que ele está vivendo também condiz com o que ele está escrito. Porque se a gente não tem referência do que é certo ou errado conforme a Bíblia, as pessoas vão começar a falar, pregar, e você vai acatar aquilo como verdade. E nem vai consultar se é verdade ou não. O que tem na internet, o que tem nas igrejas, o que tem de falso profeta é muito. Isso é desde a época de Paulo, não é algo novo, é algo que sempre teve. E a gente precisa ter uma referência para saber o que está certo e o que está errado. Saber discernir, sabe? E é importante a gente analisar a nossa referência também. Se a pessoa está vivendo conforme a palavra, se o que ele fala, se o que ela fala, está condizente com o que as escrituras dizem. Porque as pessoas podem se enganar e podem falar com tanta convicção algo que, na verdade, não está escrito, não é verdade. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou trazendo para vocês? Nós, como seguidores de Cristo, somos referências, devemos ser referências de quem Cristo é para outras pessoas. Nós devemos ser filhos íntegros, filhos maduros, filhos que conhecem a verdade e replicam isso na vida, demonstrando isso para as outras pessoas, porque a criação aguarda a revelação, com grande expectativa, a revelação dos filhos de Deus, dos filhos maduros. É necessário. Vocês conseguem entender isso? Mas nós, como filhos de Deus, nós como seres humanos, nós também temos que ter pessoas ao nosso lado, pessoas também como referência, para nos impulsionar a buscar mais a Cristo. As referências que eu disse, que eu abordei aqui, são referências não para a gente ficar olhando para a pessoa e ficar: uau, que incrível essa pessoa é. Não. É para a gente olhar e o que ela diz, o que ela vive, impulsionar a gente para olhar para o foco principal, que é Cristo. E assim devemos ser para as outras pessoas. Devemos influenciar as outras pessoas para olharem para Cristo. Para olharem, para serem imitadores de Cristo, para serem seguidores de Cristo. Vocês conseguem entender isso? Olha só quem mais uma vez decidiu aparecer na pós desse vídeo. Aqui, ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Rapaz, já posso pedir música no Fantástico.
Mas eu tô aqui só para reforçar algo que no vídeo pode até ter ficado um pouco vago, e para evitar esse desentendimento, eu não tô falando para vocês que vocês não devem ter nenhum tipo de lazer, nenhum tipo de entretenimento, consumir qualquer coisa assim do tipo. Não estou falando isso. Até porque se a gente fosse jogar fora e não assistir nada que tivesse, sei lá, coisas que estão contrárias à Bíblia, a gente teria que excluir muitas e muitas e muitas coisas, a maior parte. Ia ficar uma coisa muito isolada. Mas o que eu tô querendo trazer para vocês é que esse entretenimento não pode ser uma coisa que a gente consuma muito tempo, ao ponto de se tornar o nosso ponto de referência. Porque sem a gente perceber, de tanto a gente consumir aquilo, a gente vai acabar moldando o nosso pensamento conforme aquele conteúdo que está sendo dito, está sendo mostrado. Entende? Eu falo isso muito por mim, por experiência própria e também pela experiência de várias outras pessoas, até porque o ser humano, como eu já disse nesse vídeo, é um ser influenciável. Mas eu, no início da minha caminhada, eu via muito conteúdo que tinha muito palavrão, tinha muito piada com cunho sexual, assim, e eu consumia em excesso. E às vezes eu tava andando normal e às vezes via uma piada quinta série na minha cabeça. A famosa piada quinta série, uma piada de cunho sexual porque alguém falou alguma coisinha, sabe? Então, aos poucos, eu tava vendo que o meu ponto de referência não tava sendo o que a palavra diz, ou pessoas que têm a sua vida baseada na palavra, e sim pessoas que não têm nada com Deus. Entendem? Não tô falando que você deve sair completamente, excluir. Não, se estiver te influenciando, exclua, corta. Mas não consuma isso em excesso a ponto de tirar o seu prazer em Deus e colocar seu prazer no entretenimento. Vocês conseguem entender isso? Eu senti a necessidade de falar isso porque é importante, né? É importante deixar isso claro. Então é isso, gente. Eu já tô com o braço doendo porque meu braço tá sendo meu tripé. Terceira vez aparecendo, mas também é a última. É isso, aproveitem o vídeo. É isso. Então é isso, gente. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com essa mensagem. Com mensagem final que eu quero deixar sejam imitadores de Cristo. Sejam imitadores de Cristo para apresentar para as outras pessoas a quem elas devem seguir, que é Cristo. Vocês conseguem entender? E cuidado com a referência de vocês. É um alerta também para vocês. Cuidado com a referência. Não passem muito tempo consumindo conteúdos que não edificam. Pelo contrário, que te afastam da verdade, que te afastam da palavra. E isso vai ser muito prejudicial para você. Busque referências que vão edificar a sua vida. Pessoas que vão edificar a vida para vocês olharem para Cristo. Impulsionarem vocês a olharem para Cristo. E tome cuidado com as pessoas que dizem ser cristãs, mas falam coisas completamente erradas, vivem de modo completamente errado. Tome muito cuidado. Tenha como base, que nem os crentes de Bereia, fique analisando tudo que eles fazem, tudo que eles falam, porque tem que estar de acordo com a palavra. Se está fora disso daqui, então, meus amigos, não vem da parte dele, não vem da parte de Deus. Tome muito cuidado com quem tem sido seu ponto de referência. Primeiro tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra, mas eu estou te falando tipo de pessoas que você tem deixado entrar na sua vida, e também seja o ponto de referência para as outras pessoas. Essa foi a fala de Jesus lá em Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. E a luz serve para guiar pessoas que estão no meio da escuridão. Nós somos o reflexo da luz de Cristo. Vocês conseguem entender? Está muito conectado com o vídeo passado que eu postei, que é ir de fazer discípulos. Nós precisamos ser essa referência. Vocês conseguem entender isso? Enfim. Um beijo no coração de melão de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.